Olá, pessoal que está entrando. Estou só compartilhando aqui, doutora Renata. Você me ouve? Escuto, sim. Vocês estão ouvindo bem? Estou. Está um pouquinho baixo. Deixa eu aumentar meu volume aqui. Deixa eu aumentar aqui também. Melhorou? Melhorou, melhorou. Tá ótimo. Vai ter que ser na mão. Então, tem que ser na mão. Conseguiu apoiar em nada. Colocar o tripé, gente. Mas acontece. Faz parte. Bom, eu vou me apresentar primeiro, depois a senhora se apresenta. Eu sou Melina Tandai, eu sou consultora de marketing da Moreira e Rufus, né? A Moreira e Rufus é uma construtora aqui de João Pessoa, construtora incorporadora, e a gente convidou a senhora porque a gente tem uma ideia de fazer esse projeto até dentro dos nossos canteiros de obras, né? Como já conversamos antecipadamente. A Moriene, que é uma das diretoras da Moreira e Rufus, né? Ela admira muito o trabalho que vocês têm feito, e eu acho que é um assunto extremamente importante para a gente conversar. É um assunto que muita gente não gosta de falar, né? Mas no fundo, está ao nosso redor. Eu acho que conhecimento é sempre conhecimento, e é importante a gente saber lidar, mesmo que hoje a gente não tenha ninguém vivenciando isso ao nosso redor, né? Eu acho que é um assunto que é importante que todos saibam um pouquinho o que é essa violência que a gente está vivendo hoje, né? Que a gente já vive há muitos anos, que talvez seja histórico, como a gente conversou, né, doutora? E é isso. Então, assim, em nome da Moreira e Rufus, eu gostaria de te agradecer por aceitar esse convite. Eu sei que o tempo, né, vai ser super rápido, assim, você não tem tempo, mas você aceitou o nosso convite, para a gente é uma grande honra. E, pessoal, a todos que estão entrando na live, fiquem à vontade de mandar suas perguntas, tá? A doutora Renata está à disposição de respondê-las também no decorrer aqui da nossa live. Doutora, se apresente um pouquinho para a gente te conhecer. Boa noite a todas e todos. Eu sou Renata Matias, sou delegada de Polícia Civil aqui no estado da Paraíba há 15 anos. E há 11 anos eu trabalho no enfrentamento à violência contra a mulher, especificamente em delegacia especializada de atendimento à mulher aqui de João Pessoa. Então, assim, eu tenho uma experiência e uma vivência antes e depois da Lei Maria da Penha. Bom, então, muito bem. Falando de violência, vamos começar com a pergunta principal aí. O que é violência? A violência doméstica, durante muito tempo, todo mundo ouvia falar, mas todo mundo jogava para debaixo do tapete, né? Não se falava. O que acontecia em casa se resolvia dentro de casa, se resolvia na família. Mas a violência doméstica é toda ação que cause um dano físico, psíquico, moral, patrimonial ou sexual à mulher. Né? Eu começo sempre informando. A Lei Maria da Penha, ela veio para proteger a mulher em situação de violência doméstica, e muitas pessoas acham que isso é um privilégio. Não, não é privilégio. É porque o Estado, como um todo, tem uma dívida muito grande conosco, mulheres, porque a situação da violência doméstica era enxergada durante muito tempo como uma coisa besta. Briga de marido e mulher, se resolve. O agressor da violência doméstica não era preso, pagava uma cesta básica. Então, a gente chegava a escutar o cúmulo e de ver o cúmulo nas delegacias de agressores chegando e saindo dizendo: aqui, estou lhe dando dinheiro pelo tapa que eu lhe dei. E você não podia fazer nada. Então, assim, a violência doméstica, depois da Lei Maria da Penha, ela veio realmente para informar e para mostrar o quê? Violência doméstica é crime. Não é besteira, não é mimimi, não é frescura, como muitas pessoas falam. Infelizmente, Melina, muitas mulheres ainda passam por isso caladas. A gente conversando ontem, né, essa questão da pandemia, e a gente sempre fala, quem está no enfrentamento, nós vivemos uma pandemia da violência doméstica dentro da pandemia do novo coronavírus. Porque a gente já vivia nessa situação da violência doméstica antes, essa pandemia mundial, né? E é importante a gente mostrar uma coisa.
existe uma falsa impressão de que violência doméstica só acontece nas classes menos favorecidas, nas periferias. E não é. A violência doméstica é uma das formas mais democráticas que existem. Então, tanto para as vítimas quanto para os agressores. Nós temos vítimas que nunca estudaram, mas nós temos vítimas que têm o máximo grau de estudo, de posto de empresa, tudo. Pode ser uma delegada, uma juíza, uma promotora, uma desembargadora, uma empresária, como pode ser uma professora, uma dona de casa, não importa. E o agressor da mesma forma. Então, quando a gente sempre vai nos canteiros de obra conversar com uma equipe que é quase que exclusivamente masculina, né? Então, uns dizem, não, esse prédio que eu estou construindo e a gente percorre a cidade toda, tem locais que são mais afastados, mas existem os bairros nobres. E aí diz, o prédio que o senhor está construindo aqui, provavelmente algum caso pode ter. E eles se assustam, né? Porque, assim, é interessante a gente informar isso e mostrar que essa questão da violência doméstica, ela é uma questão geracional e histórica, né? Quando a gente começa... Isso a gente até conversou... Desculpa, só complementando até isso, doutora, que a gente estava conversando ontem, né? E aí a gente estava exatamente nessa questão da pandemia. Eu soltei na internet, né? O que é violência, né? Para as pessoas responderem assim, né? A que grau que elas entendem a violência. E aí eu tive umas respostas aqui, até da Heloísa Holanda, que ela disse assim: me sentir culpada de ser quem eu sou. Né? O que é violência? Eu achei essa resposta fantástica, né? Me sentir culpada de quem eu sou. Uma coisa que acontece tanto do lado físico quanto do lado psicológico, né? Uma outra pessoa. Mas essa questão de se sentir culpada de quem eu sou. A gente estava falando, né? A questão da humilhação. Ela é uma violência? E é uma das violências mais fortes que existe. Eu já atendi várias mulheres. Como eu falei antes, eu tenho 11 anos de atendimento exclusivo a mulheres vítimas de violência. Teve um período anterior que eu também passei. E é interessante quando a gente vai fazer os atendimentos que muitas mulheres e muitos agressores acreditam que só é violência aquele bater. E aquele bater que deixa marca. Ou como eles dizem, que tirou sangue, né? E a Lei Maria da Penha, ela foi muito feliz em mostrar que existem 5 tipos de violência. A violência física, né? E aí da violência física a gente tem aquela situação da facada, do murro, do soco, que deixa marcas. Mas a gente tem violência física que não deixa marcas. Um empurrão, um puxão de cabelo, um beliscão, colocar o dedo na cara do outro. Isso é violência física. A gente tem a violência verbal, que aí estão todos os insultos, as humilhações. E quando a gente vai atender essas mulheres que passam por essa situação de violência moral e violência psicológica, que elas são casadas, né? Porque a violência psicológica, ela é tudo aquilo que causa um mal-estar à mulher, que causa uma diminuição da sua autoestima, por isso que ela está tão casada com a violência verbal, que são os insultos. Muitas mulheres nos dizem, Melina, eu preferia levar um tapa. Nossa. Do que ser agredida com as palavras da forma como ele diz. Porque machuca. E vai deixando a gente cada vez mais para baixo, né? Exatamente. E a questão da violência psicológica, ela é muito séria, porque o que é que acontece? O que a gente tem de melhor é nossa autoestima e nosso senso de sobrevivência. Né? Então, a gente tem isso, é nosso, de qualquer ser humano. Mas quando a mulher está na situação de violência doméstica, principalmente na questão da violência psicológica, ela consegue enxergar que tudo que acontece, a culpa é dela. Por isso que a pessoa, quando disse, acho que foi Heloísa, né? Que se sentir culpada de ser quem é. Porque é colocado na cabeça dela que a culpa é dela. E ela acredita. Eu até conversando com você ontem, eu disse, aquela brincadeira de ligar os pontos, né? Que eu acho que muitas pessoas aqui
tiveram essa fase, que a gente formava o círculo, o triângulo, ou algum animal, alguma forma. E quando a gente vai fazer o atendimento, a gente começa a tentar, com base na oitiva dela, com base na conversa dessa mulher, ligar uma situação à outra. E quando a gente escuta, não existe essa ligação. Mas no dizer dela, ela diz, a culpa foi minha. Fui eu que provoquei, fui eu que causei. E não é. A violência psicológica, o agressor, ele consegue colocar na cabeça dessa mulher que tudo é culpa dela. E ele consegue simplesmente afastá-la de todo mundo. E por que ele afasta? Porque essas pessoas que estão de fora vão chegar e dizer a ela, dizer o quê? Ei, abre o olho. Esse cara não é bacana. Isso não é um relacionamento saudável. Isso é um relacionamento abusivo. Se afasta. Então, ele vai minando todas essas situações. E uma coisa que tem que ficar clara. Violência doméstica não acontece só... Ai, desculpa. Não acontece só em relacionamento de muito tempo. Isso acontece em namoro. Nossas adolescentes... Começa pelo namoro muitas vezes, né, doutora? Começa pelo namoro e a gente nem se liga, né? Os meninos estão passando por isso. Você ter que dar como prova de amor a sua senha de rede social para ele saber ou para ela saber o que é que tem, o que deixa de ter. Você não poder usar a roupa que você quer, você não poder se arrumar do jeito que você quer. E engraçado, Melina, que na grande maioria das vezes, o agressor, quando conheceu a vítima, ela se vestia, ela se portava do jeito que ela queria. Mas ele começa a tolher. E, às vezes, no início, ele mostra que isso é um certo cuidado. E a justificativa normalmente é assim, diz, não usa essa roupa porque você é muito bonita, você chama atenção, e eu não quero que outras pessoas fiquem olhando para você. E na cabeça dela, disse, tá vendo, isso é cuidado, isso é amor. Não é, isso é controle. Você não ter o direito de atender um telefone na frente de outra pessoa. Ele sonhar que você trabalha com homens na empresa, que você tem colegas. Isso é um tormento. E isso acontece. Isso que você falou é muito interessante, né? Porque o celular é uma prova de amor hoje em dia, né? Então, assim, me dá sua senha, deixa eu ver seu celular, né? Ou reter o celular, ou deixa eu ver, quero saber as senhas do seu celular, com quem você trabalha, com quem você está conversando, olhar o WhatsApp, né? Isso são formas que vai fazendo com que a gente mostre que, assim, é uma prova de amor, porque eu tenho que provar para você. Como? É uma linha meio tênue, não é não? Onde a gente sabe que isso é uma violência ou que isso realmente é uma relação de confiança, né? E respeito. Acende um sinal de alerta, né? Mas eu acho que a gente tem que entender, e a gente sabe o relacionamento que a gente tem. A base de qualquer relacionamento é confiança e respeito, né? Se você tem um relacionamento que a confiança está acima de tudo, que o respeito está acima de tudo, que você sempre deixou isso à disposição, porque tem pessoas que não se incomodam. Você quer ver? Está aqui, né? Isso depende muito do casal, isso depende muito da relação, mas a gente consegue enxergar quando é uma coisa obrigada e quando é uma coisa forçada. Eu sempre digo, quando às vezes a gente está conversando, teve um caso bem específico, não era de celular, mas era uma moça que fazia faculdade, o companheiro dela ia deixá-la na faculdade e ficava espiando com quem ela falava. Um certo dia ele viu ela conversando com os amigos, ela estava resolvendo um problema de um trabalho, e ele foi lá e armou o maior barraco. E olhou para ela e disse, a partir de agora você só vai e volta comigo para a faculdade. Esse ir buscar não é aquela coisa, deixa eu pegar porque eu estou com saudade, porque eu quero seu bem. É porque você é minha. Existe isso, a gente consegue... Relação de propriedade, né? Exatamente. A gente começa a ter uma relação... E o inverso é verdadeiro também, né? Tem muita mulher que acha que também é propriedade, mas claro que a violência não é igual, né? Mas essa relação de propriedade nas relações, esses ciúmes, a relação abusiva,
ela vai aos poucos, né? E quando a gente se vê, a gente vai deixando de lado, não vou conversar com alguém, porque eu sei que o meu marido ou o meu namorado é super ciumento, vai comprar uma briga, né? Essa relação de você ir cedendo, né, em prol de um controle, né? Porque assim, relacionamento é o quê? Confiança, respeito e renúncia, né? Porque todo mundo que tem um relacionamento, em algum ponto, tem algum tipo de renúncia. Mas quando a renúncia é dos dois lados, né? E é de acordo, os dois não, tá certo, eu tenho que renunciar a isso porque você está renunciando isso. É diferente, né? Mas quando é obrigado, você não tem a escolha. Aí, quando eu toco nesse assunto de deixar e buscar no trabalho, ou na faculdade, ou ligar para saber, aí o pessoal diz, também a senhora está querendo agora que ninguém ligue para ninguém para saber como é que está. Não, a gente consegue distinguir quando é cuidado, quando é carinho, quando é preocupação e quando é controle. Eu tive a Roseni, eu não podia atender o telefone. Esse caso aqui, ó. Na frente dele era a Terceira Guerra Mundial. A Rosenilda aqui até compartilhou com a gente aqui, ó. Já trabalhei com uma amiga que eu tinha que falar alto para ele saber que ela estava comigo. O medo, né? Ou então, às vezes o pessoal tem até brincado, né? Infelizmente, como as coisas são, que agora com FaceTime, WhatsApp, todo mundo quer fazer uma videochamada para saber onde é que você está, né? A gente sorri, mas isso não pode chegar a esse ponto, né? E começa a ficar uma coisa... A relação tem que ser saudável, né? Tem que ser uma coisa saudável, tem que ser gostoso. Acontece das duas partes, né? Tem mulheres que estão num relacionamento abusivo como vítimas, algumas podem estar como agressoras, mas a gente sabe que nessa situação da violência de uma mulher para com um homem é infinitamente menor, né, do que essa outra situação, mas a gente sabe que quando vê que um relacionamento está à base dessa situação, não seria válido permanecer nessa relação, né? Verdade, o amor é diferente de controle, né? Isso Exatamente. É importante. A lei da Maria Penha é só para mulheres, doutora? A Lei Maria da Penha ela é exclusiva para as mulheres vítimas de violência doméstica. Mas aí a gente tem que entender uma coisa. Se essa mulher ela tem uma relação homoafetiva com outra mulher, né, são duas mulheres que convivem maritalmente ou têm um relacionamento afetivo, e uma sofre e a outra pratica, a Lei Maria da Penha é aplicada. Porque a Lei Maria da Penha ela é aplicada para a mulher vítima de violência doméstica e familiar, independente da orientação sexual, né, e do gênero. Então, os relacionamentos homoafetivos femininos também se aplica a Lei Maria da Penha. Entendi. Essa relação de denunciar, né, de situações, por exemplo, que a gente estava conversando, acontece uma agressão, né, ou você sabe que alguém está sendo agredido, né, uma mulher, né, que começa a dar alguns sinais. Como que denuncia? E quem pode denunciar efetivamente? Assim? Nós temos vários canais de denúncia, né? Se por um acaso você está presenciando, você está escutando uma situação de violência, você liga para o 190, que é a Polícia Militar, que é a situação de emergência, certo? Então, você liga, a Polícia Militar vai até lá, até o local, atende a ocorrência e leva à delegacia a vítima. Se o agressor tiver, também o leva. Mas se aquela mulher, todo mundo sabe que fulana passa por situação de violência doméstica, mas ela não tem coragem de denunciar, né? E aí, vamos ser sinceros. Você é colega de trabalho, sabe. Você é amiga, familiar, sabe, né? E às vezes as pessoas dizem, não vou me meter não, porque eu não vou ser o dedo duro, o fuxiqueiro. Aí daqui a pouco eles voltam ao relacionamento e eu fico como quem quis acabar o relacionamento. Existe... a história de marido e mulher não se mete a colher, deixa que eles se entendem, depois eu fico com a margem negativa e eles ficam contra mim, né? Nesse caso, a gente até diz, eu até falei ontem com você, em briga de marido e mulher é o novo
ditado, a gente mete o faqueiro inteiro. É nosso, a gente tem que se envolver. E nós, como sociedade como um todo. Então, o que é que a gente pode fazer nessa situação? Chama o Centro 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. É anônimo, ninguém vai saber quem foi que fez a denúncia. O que a gente precisa é do nome e apelido da mulher e do agressor, o endereço com ponto de referência, um breve histórico, e essa denúncia vai ser encaminhada para a delegacia competente, que vai sim verificar. Às vezes as pessoas dizem, vou fazer uma denúncia dessa não, que nunca chega. Chega, porque a polícia, a delegacia, ela tem responsabilidade, ela tem um prazo para averiguar aquela situação. Um caso que aconteceu comigo, né, em um atendimento que eu fiz, eu lembro que logo no início, quando a gente fez um atendimento do 197, nós fizemos a intimação da vítima, somente. Nós não intimamos o acusado para o mesmo dia. E quando a gente foi ver, o acusado estava na delegacia. E era na delegacia, na DEA Norte, ali no centro, na Pedro II. Estava no cartório lá em cima. E eu avisei o pessoal da portaria. Eu disse, pode pedir para a próxima pessoa subir para o atendimento. Aí ela subiu com ele e os dois entraram na sala. Aí eu peguei a intimação, olhei, estava no meu nome, né, como autoridade, como delegada, e a vítima estava ela. E na intimação tinha. A gente botava um código para saber do que se tratava. E eu vi que era do 197. Aí eu disse, dona fulana, ela disse, sou eu. Eu disse, o senhor é o que dela? Eu disse, eu sou o marido. Eu disse, tudo bem, agora o senhor, eu não vou poder lhe ouvir aqui. O senhor tem que ir para outra sala, ou ficar lá embaixo esperando. Mas ela é minha mulher. Eu disse, ela pode ser sua mulher. Mas aqui eu vou ouvi-la e o senhor vai ficar lá embaixo. Aí ele olhou. E aí? Olhou. Eu disse, o senhor vai querer ajuda para sair da sala? Aí os meus agentes estavam comigo. Ele disse, não. Eu disse, pronto, pode esperar lá embaixo. Aí ele desceu. Deve ter me chamado de tudo, né? Porque assim, Todo com seu a nome. gente estava brincando, a gente estava conversando ontem. Eu não tenho muito biotipo. Eu sou baixinha, pequena, né? Então, quando as pessoas me veem, não imaginam quem eu seja. Quando eu estou na delegacia, sempre acham que eu sou qualquer outra pessoa, menos a delegada. E ele, se a gente não se impor, ele vem para cima mesmo. O que é que eu estou fazendo aqui? É uma mulher como outra qualquer. Né? Então, mandei ele se retirar. Não gostou muito, mas teve que se retirar. E depois eu fiz o atendimento dela. Ela, claro e evidente, que notório, que negou todas as informações, porque eu sabia que ela ia negar. Se ele estava ali, no mesmo prédio que ela não vai confirmar. Mas aí é que a gente tem que prestar atenção. Todas as informações que eu podia passar para ela, eu passei. Todo o fortalecimento que eu podia passar para ela, eu passei. E aí isso serve de lição, porque ele percebe que tem alguém de olho. E lá embaixo, depois os agentes comentando, eu disse, doutora, o que foi que aconteceu lá em cima? Ele desceu, danado da vida. O que foi que a senhora fez? Eu disse, não, ele se retirar da sala. Aí reclamou. Aí ele falou. Depois de um tempo, eu disse, e o senhor foi falar com quem? Com a baixinha. Disse, o senhor foi somente reclamar com a delegada, né? Aí ele disse, e era mesmo? Eu disse, tá certo. Eu disse, o senhor não pode, né? Ele disse, tá certo. E a gente fez o atendimento, né? Então, assim, a gente percebe que a questão dessas denúncias, a gente pode achar, Melina, que não vai surtir efeito. Ou então, eu denuncio e ela volta para ele, né? Que também muitas pessoas ficam chateadas. Ela não acaba o relacionamento. É complicado para uma mulher chegar numa delegacia e relatar uma situação de violência doméstica. Ela não está denunciando um desconhecido que ela nunca mais vai ver na face da terra. É o príncipe encantado da vida dela, é o pai dos filhos, foi ela que escolheu esse cara para viver a vida, para ter todos os sonhos.
E aí... É uma vergonha, né? No final você sente vergonha, você se sente frustrada, né? Que assim, nossa, eu casei tantos anos, eu aguentei tudo isso. As pessoas até olham para você e dizem, mas nem para sustentar um casamento você serviu? A obrigação de sustentar o casamento é sua. E você nem isso fez. Então, assim, é muito fácil para quem está do lado de fora enxergar, né? A mulher, quando ela está nessa situação de violência, às vezes ela pode não enxergar que aquilo é violência, né? Porque é uma situação bem estranha. A violência começa de uma forma leve, né? Começa com alguns insultos, começa com alguma humilhação e vai aumentando gradativamente, até que chega a fase da tensão ou a fase da explosão, que tem a agressão mais forte, né? E depois vem a fase do arrependimento, certo? E aí o agressor se joga nos pés, pede perdão, não vou fazer, eu fiz isso porque eu tive uma raiva no trabalho, porque meu chefe brigou comigo, porque não sei o quê, porque ele não bate no chefe, no colega do trabalho que discutiu com ele, bate na mulher. E depois vem a fase da lua de mel. E a fase da lua de mel, quem já conquistou uma pessoa, sabe o que é que precisa fazer para conquistar de novo, né? Então, assim, na cabeça da mulher, é muito estranho como é que ele me bate, mas ele voltou a ser aquela pessoa boa. Tá vendo que foi só uma vez? Que foi só uma fase? Tá vendo como ele é bom? Foi só um momento. E nós, mulheres, fomos ensinadas a aceitar isso. A perdoar, né? A achar que, de uma certa forma, né? Pessoas erram mesmo, né? Acontece. É porque tem muita coisa em jogo, como você falou, né? Tem muita coisa em jogo. É um sonho. A gente tem o sonho de casar, né? Então, assim, a relação de casamento para nós é completamente diferente do que para o homem, né? A gente idealiza aquele momento, né? A gente tem, então, assim, aquela pessoa, até você cair a ficha, você já sofreu muita coisa. A Rosenilda mandou uma pergunta que eu achei bem interessante, doutora, que ela disse assim, em caso da esposa sair de casa por não aguentar mais apanhar, ela pode pedir para que ele saia, já que ela não tem para onde ir com o filho? Ele tem esse direito? Ela pode, sim, solicitar uma medida protetiva. Uma coisa que tem que ficar clara, qualquer mulher que esteja passando por situação de violência doméstica, se ela sair de casa, ela não está abandonando o lar, como muitas pessoas falam. Isso não é abandono de lar, né? É uma situação que ela saiu para salvaguardar a vida dela, resguardar a vida dela. Mas ela pode, sim, procurar a delegacia, se for caso de ameaça, injúria, calúnia e difamação, que são todos aqueles insultos, todas aquelas humilhações que a gente já sabe de cor e salteado, ela pode fazer o registro e solicitar essa medida protetiva por meio do site da Delegacia Online, delegaciaonline.pb.gov.br. Lá tem o ícone Boletim de Ocorrência, Violência Doméstica contra a Mulher. Ela clica lá e faz o registro e solicita a medida protetiva. Mas se for num caso de violência física ou violência sexual, ela tem que procurar a delegacia da mulher mais próxima. Aqui em João Pessoa, nós temos 2 delegacias da mulher, em razão dessa questão da pandemia, né? A gente sabe que tem que ter todo esse cuidado, porque os índices de contágio estão aumentando. Então, o horário de funcionamento aqui das delegacias está de 8 da manhã às 2 da tarde, e das 2 da tarde em diante até as 8 da manhã do outro dia, está iniciando um plantão, que nós já tínhamos. Então, assim, nós temos em João Pessoa 2 delegacias da mulher, uma na Zona Norte, que funciona ali na Pedro II, 853, no centro. É bem fácil, quase vizinho ao antigo jornal O Norte, que agora é aquele Sistema Opinião. E a da Zona Sul, que funciona na lateral da Central de Polícia, ali no Geisel. Então, de manhã,
Se for da Zona Norte, procura o centro. E a partir das 2 horas da tarde, final de semana, feriado, pode procurar 24 horas a Delegacia da Mulher lá da Zona Sul, que o nosso plantão é centralizado. No plantão nós atendemos João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita e Bahia. Todas essas 4 cidades são atendidas no nosso plantão para a gente dar o atendimento e o acolhimento necessário a essas mulheres em situação de violência. Essa mulher que já falou, ela pode muito bem solicitar uma medida protetiva e a justiça determina que ele seja... Quanto tempo demora para sair? Quanto tempo demora para sair uma medida protetiva, quer dizer? A vítima nos procura, a gente encaminha mais ou menos no prazo de 48 horas, dependendo, está saindo. Agora, tem que entender que a medida protetiva, ela só tem validade a partir do momento que o agressor ou a agressora for notificado. Então, ele tem que receber uma documentação do oficial de justiça, que agora está também, pela questão da pandemia, eles estão fazendo até notificação por meio de WhatsApp, que está sendo aceitável. Né? Então, tá. Recebe, ele visualiza e ali está dizendo, tá ok. Então, medida protetiva deferida e agressor ou agressora notificado, está valendo. Se por um acaso continuar a descumprir, esse agressor ou agressora pode ser preso em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva, que é o único crime que existe na Lei Maria da Penha, que foi um grande avanço para nós, porque antigamente, quando não era crime, a gente tinha que torcer para que, além do descumprimento, existisse uma nova situação, um novo crime para a gente prender esse agressor em flagrante, porque senão a gente comunicava ao Poder Judiciário e esperava uma decretação de prisão preventiva, que saía. Mas você poder fazer um flagrante delito é bem mais rápido, né? A gente sabe. E a questão também pedagógica é mais forte, porque ele sabe que se descumprir uma decisão judicial, ele pode ser preso, independentemente de quem ele seja, né? E ele tem que sair de casa. Se ela sair com o filho, ela pode entrar nesse processo, sair, por exemplo, eu vou para casa da minha mãe, entro no processo e aí é obrigado a sair de casa e ela retorna para casa dela. Pode. Ela solicita que ele seja afastado do lar para ela retornar. Porque isso causa, às vezes, até um estranhamento, principalmente quando a gente vai conversar com os homens. Tá querendo dizer que o agressor, quem quer que seja, ou o suposto agressor, porque uma coisa a gente tem que entender. O agressor de violência doméstica, ele nunca é visto como um criminoso, né? O que a gente tinha falado ontem. Porque o agressor de violência doméstica, para todo mundo de fora de casa, é um santo. É aquele melhor amigo, aquela pessoa bacana, que puxa a porta, lhe oferece um copo d'água, aquele seu vizinho mais solícito, aquela pessoa mais... Está precisando de ajuda, só que dentro de casa, ele não é aquele cordeiro, ele é um lobo. Então, às vezes as pessoas dizem, mas foi só uma besteira, foi um problema dentro de casa. Mas a gente tem que começar a enxergar violência doméstica como ela realmente é, como um crime. Ele pode não ser aquele criminoso que a gente está habituado, tipo assaltante, traficante, homicida, né? Mas ele sim é um criminoso. Então, verdade, claro que é uma violência. Tem que enxergar essa situação. E isso também causa uma certa estranheza. Então, às vezes, mas não é possível. Fulano está respondendo por Maria da Penha. Não, isso é invenção dela. E sempre tentam desmerecer a mulher. Né? Ela que provocou, ela deve ter feito alguma coisa, ela deve ter dado causa para essa situação. E não tem nada, Melina, não tem situação nenhuma, não tem provocação nenhuma que justifique uma agressão. A gente verdade. Quando a gente começa e vê que está perdendo a cabeça, que está esquentando, que você está vendo, o que é que a gente faz? Dá um passo para trás. Sai, né? Deixa, sai, eu disse, vou sair, eu não vou discutir.
E isso desarma qualquer pessoa. Desarmar, que eu digo, de espírito, né? Porque é muito fácil a gente... Por esses motivos que as mulheres não denunciam? Algumas mulheres não denunciam, como aquela situação que a gente conversou, a vergonha, o medo, né? O medo de ninguém acreditar nela, porque a questão da violência doméstica, ela acontece praticamente dentro de casa. Na presença de quem? Dela, dos filhos. Não tem ninguém estranho. Então, é importante porque a gente consegue essa questão, a gente consegue ver que a Lei Maria da Penha e esse fortalecimento que a gente faz é dar a importância à versão da mulher. Isso não quer dizer que, como alguns dizem, mas ela está mentindo. Quem estiver mentindo, a polícia vai descobrir, porque a gente investiga, né? Mas o número de mulheres que inventam uma situação é infinitamente menor, Melina, daquelas que realmente passam. Porque eu sempre digo uma coisa, delegacia não é passeio. Ninguém quer ir para uma delegacia, né, doutora? Você que é doutora, você... Né? São 15 anos, adoro, Nossa. mas porque é meu trabalho. Mas a gente sabe que é constrangedor para uma pessoa ir para uma delegacia. O povo fica constrangido quando chega uma viatura na porta de casa para fazer uma intimação. Então, é verdade. É complicado. Eu atendi uma vez uma mulher que ela chegou para mim e disse: essa é a 10ª vez que eu venho aqui. Eu não caí dura porque eu estava sentada. Eu disse: como, minha senhora? Ela disse: a 10ª vez. E eu já pensei, eu disse: pelo amor de Deus, 10 vezes e ainda não resolveu. Eu disse: me explica aí o que é que está acontecendo. Ela disse: doutora, é a 10ª vez que eu venho, mas foi a primeira vez que eu tive coragem. As outras 9, eu desistia no caminho. A última, eu cheguei até a porta. Quando eu fui abrir, eu comecei a pensar. Eu lembrei o que meu pai falou, o que minha mãe falou, o que meus amigos falaram. Mas ele é uma boa pessoa, ele não deixa faltar as coisas dentro de casa. Isso é uma fase. Quem nunca escutou? Ruim com ele, pior sem ele. Nossa. Né? Você não vai ter apoio de ninguém. Eu escutei de uma vítima e isso me marcou bastante. Ela relatou para a mãe que passava por violência e foi pedir apoio. E a mãe olhou para ela e disse: e por que com você tinha que ser diferente? Eu passei por tudo isso. Aí você para... Nossa. Ou escutar de outra, que eu escutei, ela tinha... Eu trabalhei no interior, antes daqui, de João Pessoa, e no interior era muito mais comum a gente ver aquela escadinha de filhos. E quando eu cheguei aqui em um atendimento, tinha uma senhora com 4 filhos e as idades bem próximas. E ela olhou para mim e disse... E ela conversando, eu disse: a senhora conversou com seu pai, com sua mãe? Ela disse: doutora, eu falei com minha mãe. E ela olhou para mim e disse: eu não lhe avisei que ele não prestava? Eu lhe disse. Agora você quis me afrontar. Agora você se resolva com ele, que eu não lhe recebo aqui em casa, nem você, nem os meninos. Então a gente começa a enxergar como que é difícil para ela denunciar. Não é aquela situação, não é porque ela é cachorra, porque ela é safada, porque ela gosta de apanhar, não. É porque ela não vê saída. Ela não tem apoio de ninguém. Ela não vê ninguém que diga: ó, vamos, levanta aqui. Não é fácil, mas tem um caminho. Né? Então, tudo isso atrapalha, mas a gente sempre fala, não impossibilita. Ela chegando em qualquer serviço de enfrentamento, ela vai ter esse acolhimento. E aí ela vai ver que ela não está sozinha. Porque o que a gente precisa dizer a ela: você não está só. Tem toda uma rede que está ao seu alcance. Porque às vezes a gente pensa também que só a polícia vai resolver. Não. A polícia vai resolver a parte criminal, o crime. Mas tem outras situações. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar, a gente precisa de uma psicóloga para fortalecer. Porque, infelizmente, Melina, processo criminal não dura um dia, 2 dias, duram anos.
Essa mulher tem que É uma pressão psicológica por muitos anos, né? A Alexandra colocou aqui, tô passada, uma mãe dizer uma coisa dessa para uma filha. Eu também fiquei passada com essa história, porque assim, aonde a gente encontra um conforto, na verdade, tenta buscar na família. Porque o que eu vejo aqui, e é uma coisa importante também, porque às vezes a gente acha que só são as pessoas que não têm dinheiro, né? Uma classe social mais baixa. Acontece em todas as classes sociais. Mas nas mais baixas, há uma dificuldade maior, até porque é aquela coisa, bom, o homem que sustenta a casa. Mas entender que elas podem conseguir esse apoio, e se elas melhorarem a estima delas, elas conseguem trabalhar, né, e se reinventar, tudo é difícil para todo mundo, né? Ninguém está falando que é fácil, mas assim, se submeter a isso, eu acho que é realmente uma loucura, né? E a gente, às vezes, não sabe nem como lidar com isso, e a própria mulher não sabe, né? O medo, e é uma relação meio antropológica, a nossa história, né, nos deixa nessa pressão e achar que a gente está errada o tempo todo. Essa campanha do sinal... Antes de falar da campanha Sinal Vermelho, você tocou num ponto bem bacana, que onde a gente procuraria apoio, a gente não recebe, que isso causa estranheza. Mas isso também mostra outra coisa, como o machismo e a naturalização... Está enraizado na nossa história, né? Arraigado na nossa história. Por que ela disse? Por que com você tem que ser diferente? Porque ela passou por isso. Porque ela vivenciou aquilo. E aí a gente sempre fala, existia uma máxima que dizia, na relação, numa violência doméstica só envolve o casal. Não envolve só o casal. Os filhos percebem. Às vezes a gente esquece que criança, eu digo, não tem sexta não, tem um sétimo sentido. Eu tenho 2 em casa. A gente sabe, eles percebem. Você imagina uma mãe... E vão ser um adulto problema, né? Vão ser mais um adulto problema nessa sociedade, né? De que uma mulher procurou a delegacia exclusivamente porque ela tinha um filho de 3 anos de idade. Certo? 3 anos. Essa criança de 3 anos chegou para ela e disse, mamãe, o que foi que eu fiz? A senhora não sorri mais. Ela desabou. Porque ela viu que a criança percebeu. Então, as crianças que estão no meio dessa situação, por mais que algumas vezes elas digam, mas ele não me agride na frente dos filhos, ele não me maltrata na frente das crianças. Mas as crianças percebem que a mãe não quer ficar dentro de casa, que a mãe tem medo do pai, que quando chega vai ter confusão. Então, a chance desses meninos de se tornarem um possível agressor é grande, porque qual foi o exemplo que eles tiveram dentro de casa? Nós reproduzimos tudo aquilo que a gente viu dentro de casa. É verdade. É reprodução. A chance de uma menina se tornar uma futura vítima também é imensa, porque qual foi o exemplo que ela viu dentro de casa? A mãe submissa, acatando a tudo, aceitando tudo, de cabeça baixa. Então, assim, é uma questão estrutural, histórica, cultural, mas que não é impossível de mudar. Só que isso não se muda da noite para o dia, né? Às vezes o pessoal diz, você é muito otimista. Tenho que ser. Mas eu espero que a geração dos meus netos, talvez não, mas na geração dos meus bisnetos ou bisnetas, a questão da violência doméstica e a questão da violência contra a mulher como um todo seja vista como ela é. Porque como é que a gente explica que nos anos 2000 eu preciso de uma lei para dizer que violência doméstica é crime e eu preciso de uma lei para dizer que eu não posso tocar o corpo da mulher sem ela permitir? Que é a lei da importunação sexual. Eu precisaria de uma lei para dizer isso? Não. Em tese, não. Mas a gente precisa. Porque nós, mulheres, somos suscetíveis a todo tipo de violência. Nós nascemos com uma... Eu não gosto de dizer... Não é desvantagem, mas a gente já nasceu assim, passível de qualquer situação de violência. É diferente. A mulher tem medo de andar na rua, e a mulher tem medo de ficar em casa.
O homem não tem. Ele não tem medo de andar na rua nem de ficar dentro de casa. Mas Ele não tem medo de ser estuprado a qualquer momento na rua, né? Um tarado te seguir numa praia, né? Não tem. Eu acho bem engraçado que às vezes o pessoal comenta, diz, mas existem aqueles relacionamentos que as mulheres também são possessivas, são ciumentas. Existem. Mas você conta nos dedos, Melina, aquele caso que a mulher chega pro cara, diz, troca de roupa, que eu não quero que você vá jogar pelada com esse short mostrando as pernas para todo mundo ver. Isso não existe. Como existe com a mulher. E muitas vezes o ciúme da mulher, ele é vinculado à atitude do homem, né? O homem não cria insegurança. O homem não cria essa segurança, muitas vezes. E aí a mulher vai ficando doente. Quer dizer, ela vai entrando numa vibe super doentia, porque quando o homem passa segurança, quando existe uma relação saudável de respeito, a coisa flui super bem. E acho que isso é o grande problema. A gente não aprendeu a lidar com relações saudáveis. A gente se submete a brigas e discussões, às vezes bestas e banais, né, que a gente considera bestas e banais, de ofensas naturais no relacionamento, porque a gente tem um histórico de se submeter mesmo. E é muito complicado isso, porque, assim, muitas pessoas não são felizes no casamento. A grande maioria não é feliz no casamento. Essa é a grande verdade, né? E elas não sabem escolher, não sabem sair desse casamento, e muitas vezes não sabem entender o que é um casamento saudável. Eu aqui vou fazer o meu segundo casamento. Meu primeiro casamento foi uma tragédia, foi um desastre, né? E eu achava que, assim, tive vários namoros, assim, também, que, assim, eu achava que aquilo era felicidade, porque a gente é muito nova, muito jovem, muitas vezes, e a gente não sabe o que é felicidade. Hoje eu tenho um casamento super saudável, é tão bom, que você fala assim, por isso que as pessoas falam que casar não é bom, porque, na verdade, o casamento, ele não é bom porque a gente não sabe ser feliz, né? É uma coisa muito complicada isso. A gente, muitas vezes, namora com pessoas erradas, enfim. É muito, muito complicado. Até que a gente não é feliz conosco mesmo, consigo mesmo, né? A gente não consegue ser feliz sozinha com a gente. Não é ensinado isso. Então, quando você não está bem, se você não está bem sozinha com você, né? Porque tem muitas pessoas que preferem ficar sozinha, mas estão bem consigo mesma. Se você não está bem consigo mesma, você pode estar em qualquer relacionamento que provavelmente não vai dar certo. Pode dar. Mas relacionamento é respeito, confiança, renúncia das duas partes. Tem que existir diálogo. A gente sabe que relacionamento existe o quê? Pode existir desavença, pode existir claro, discussão, porque são duas pessoas diferentes, que foram criadas de forma diferente, que têm um histórico diferente, que tem todo mundo é diferente. A gente vê irmãos que são irmãos, que vieram da mesma barriga, criados dentro da mesma casa, não são iguais? Exatamente. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Então, a gente também coloca essa responsabilidade, né? A gente sabe que essa questão histórica, essa questão do machismo arraigado, de ser tido como normal, isso é papel exclusivo da mulher, isso é papel... Menino que é menino não chora, menina não pode fazer isso. Você imagina que não deve ser complicado para uma criança de 3, 4 anos que quer chorar e você chegar para ela e dizer, engula o choro? Minha gente, isso vai diminuir a pessoa em quê? Você não pode demonstrar o seu sentimento, é isso que você está passando, né? Você não pode ser... Porque nos foi ensinado que homem não pode ser fraco, que homem não pode ser frágil. E fragilidade, isso não quer dizer que não é masculino, que não deixa. Isso é cultural. E aí acho que é o nosso maior desafio, né? A gente tem que criar nossos meninos e nossas meninas de uma forma que eles vão ter que aprender a respeitar o outro, independentemente de quem o outro seja. Que a gente verdade, com certeza. A gente vai conseguir muita coisa. E assim, eu sou muito sincera. Eu vejo essa juventude de uma forma muito diferenciada.
Minha época de juventude, a gente não tinha essa mentalidade que o pessoal está tendo agora, não. É outra coisa. Então, eu imagino o que é que não vai ser com os meus filhos, o que eu não vou passar. Porque eles já têm mais essa preocupação. Já existem essas conversas de que não é assim, que não pode ser tudo aceitável, que a gente, algumas coisas tem que questionar, sim, mas tem que conversar, tem que existir diálogo. Não é imposição somente e acabou-se. Então, assim, é um desafio, mas eu acho que é o caminho que a gente tem. A educação é a base. Se a gente É a consegue base. Para mostrar tudo, né? que com a educação a gente consegue muita coisa, consegue sim. Doutora, só porque nosso tempo está acabando, passa super rapidinho, né? Eu queria que você falasse duas coisas para a gente. Primeiro, um pouco dessa campanha do sinal vermelho, que a gente está vendo, de colocar uma cruz vermelha, né? Uma marca vermelha na mão, ir na farmácia ou ir nos lugares. Se isso funciona e como funciona, e se isso é uma boa saída para a mulher. E um recado final aqui para a gente. O que nós, se estão passando, né, as pessoas que estão nos ouvindo, estão passando por essa situação que elas devem fazer, e as pessoas que estão ouvindo, que tem alguém que esteja passando por isso e a gente sabe o que a gente tem que fazer. Você tem 5 minutos. E eu falo pouco, né? Mas dá tempo. A questão da campanha do Sinal Vermelho, ela foi muito bem-vinda, né? Essa pandemia do novo coronavírus nos pegou de uma forma muito drástica, né? A gente foi pega de surpresa, de uma hora para outra, todo mundo teve que ficar em casa. E aí, vamos ser sinceros, você ficar trancada dentro de casa com o seu agressor não é a melhor solução, né? Então, assim, a gente percebeu, a gente até conversou ontem, numericamente, a gente percebeu no primeiro mês uma redução muito grande do número de mulheres que procuraram a delegacia. Mas isso foi explicado porque não existia transporte, tudo estava fechado. Então, a gente percebeu que aquilo era uma expressão da realidade do momento. Então, o que é que a gente fez? Abriu a possibilidade da delegacia online registrar violência doméstica. O Poder Judiciário, por sua vez, criou essa campanha do Sinal Vermelho, que consiste em qualquer mulher que esteja passando por situação de violência doméstica, ela faz um X vermelho na mão e, ao chegar numa farmácia, porque como farmácia é serviço essencial e não fecha, e ela chegasse e mostrasse isso ao atendente, ali era um pedido de socorro, né? Foi feita uma conversa muito grande, foi feita a capacitação para esses atendentes das farmácias, para os farmacêuticos e as pessoas que trabalham para fazer esse atendimento, né? Porque a gente sabe que algumas situações o agressor poderia estar lá e outras não. Então, foi feita toda essa qualificação para que essa situação acontecesse, porque é mais uma forma de ajudar aquela mulher em situação de violência a procurar ajuda, né? Eu acho que vocês também viram um vídeo que saiu, que era um pessoal numa reunião de trabalho. Não sei se vocês viram, vou até procurar e depois eu lhe repasso, Melania. Era uma reunião online, várias pessoas, e uma colega percebeu que ela estava toda arrumada, toda maquiada, e ela não era muito assim. Ela era mais básica, mais tranquila. E ela disse, você está arrumada hoje? Aí ela olhou assim e disse, não, porque hoje eu quis me deu vontade. E a amiga notou que tinha alguma coisa de errado, né? E nessa situação foi conversando, a amiga, ela em algum momento, ela mandou no privado dela um chat, fez uma pergunta e a colega confirmou que o cara... E todo mundo via que a todo momento o companheiro, o marido, não sei o que ele era, ficava passando por trás, como se estivesse vigiando, né, o que ela estava fazendo. E aí, em certo momento, ela relata
e depois de um tempo toca uma campainha, ela olha para ele e diz: fulano, é para você, é alguma coisa de entrega. Ele vai descer, aí nessa hora a colega grita: fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. E todo mundo na reunião sem entender o que estava acontecendo. Nossa. Aí o que é que aconteceu? Realmente ela tinha pedido socorro a essa amiga, que chamou a polícia chegou, prendeu o agressor e ela conseguiu ser liberada. Isso é uma propaganda, mas que a gente percebe como é importante o nosso olhar, como é importante a gente ajudar. E ajudar, Melina, sem se preocupar com o outro. Porque, assim, quando é com alguém nosso, a gente vai querer meter a colher. Mas uma desconhecida, para que eu vou me meter? Eu não sei quem é. A gente pode, sim, ajudar, né? Eu sempre bato numa tecla. A gente, durante muito tempo, falou: mulheres, denunciem. E a gente tem que continuar falando. Porque o número de mulheres que passam por situação de violência ainda não é o número de mulheres que chegam na delegacia. A gente sabe que ainda tem muitas mulheres que ainda não chegam. Mas a gente também tem que fazer esse apelo à sociedade como um todo. Então, você, amigo, colega de trabalho, familiar, vizinho, você tem a sua parte. Você tem o seu papel. O que é que eu posso fazer para ajudar? Será que quando eu escutar uma gritaria, eu vou fazer o som da televisão ou do rádio para não escutar? Não. Chama o 190. Dá um grito. Vou chamar a polícia. Faz uma ligação para o 197. O que a gente não pode mais, eu acho que não é mais aceitável a gente escutar o que a gente infelizmente escuta, que quando a gente vê que mais uma mulher foi assassinada pelo simples fato de ser mulher e por uma relação doméstica, né, pelo ex, pelo marido, pelo companheiro, que quando a gente vai escutar os amigos e os familiares na imprensa, todos dizem: mas isso era uma relação de violência, todo mundo sabia que ela apanhava. Alguém quer dormir com esse peso na consciência? Será que se eu tivesse ajudado, ela estaria viva hoje? Né? Então, assim, a gente faz esse apelo, a sociedade como um todo, a gente tem um papel, sim. Eu não estou dizendo que isso é fácil, mas está ao nosso alcance. Né? Então, a gente pode ajudar, porque quando a gente ajuda uma mulher que esteja passando por situação de violência, a gente não ajuda somente naquele momento. A gente pode estar salvando uma vida e também salvando uma família. Então, assim, eu só tenho que agradecer a oportunidade que vocês me deram. Me coloco à disposição para outros momentos, outras conversas, né? Porque eu sei que esse é um assunto que no início pode causar uma certa timidez, estranheza, ninguém quer falar, mas quando a gente começa a escutar, a gente começa a ver pessoas nossas, né? Pessoas conhecidas, pessoas próximas, que passaram por uma situação dessa, que às vezes a gente pode até achar que aquilo não é violência, mas que a gente vê que realmente é, e a gente pode ajudá-lo. Então, muitíssimo obrigada. Imagina, quem agradece a gente, doutora, assim, a gente vai compartilhar também aquele manual, né, que você mandou, assim, pra gente. Fica o nosso convite de que em breve esteja também para a gente fazer uma palestra na empresa, fazer uma palestra nos nossos canteiros de obras também, né, que é um público masculino, né, que prevalece masculino. E a Moriene escreveu alguma coisa aqui. Cadê, Moriene? Gostaria de agradecer muito a doutora Renata por ter aceitado o nosso convite e disponibilizar seu tempo e nos ajudar para essas informações tão válidas. Pronto, tá aqui. Obrigada, doutora Renata, mais uma vez. Muito, muito esclarecedor. E assim, como a senhora falou, vamos sempre estar falando sobre isso e mostrar que juntas somos mais fortes, né? Juntas somos mais fortes. A gente tem que olhar para o próximo, como a Alexandra falou, ajudar, seja quem for, e não fechar os olhos.
Não podemos fechar os olhos, porque não é com a gente, né? E aí, a gente vai dormir sabendo que você poderia ajudar alguém, né? Muito, muito triste saber que a gente ainda tem medo de ajudar as pessoas, né? Que estão precisando da nossa ajuda, né? Mas isso também esse egoísmo é ruim. Né? É uma desconstrução que a gente está fazendo, né? A gente sabe que nos foi ensinado um caminho reto e agora estão nos dizendo que a gente tem que dobrar à esquerda ou à direita, né? Mas se a gente faz esse exercício, se a gente se policia e a gente começa a enxergar, porque eu acho que não tem problema nenhum a gente aprender, a gente sempre aprende, né? Ninguém aprende sabendo tudo. Sempre tem alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Então, se a gente está disposto a aprender e a ver que agora é assim que se comporta, por que é que eu não posso mudar? Podemos sim. Talvez o hábito nos fale mais forte, mas a gente consegue. Então, assim, eu só tenho que agradecer a oportunidade. Estou torcendo para que a gente possa ir para os canteiros, porque é um momento único. Vocês não sabem como é bacana para a gente essa troca, né? Os olhares, as inquietudes, e isso é muito bacana. E eles também tiram as dúvidas, no início ficam um pouquinho tímidos, depois se soltam, e é bacana a gente ter esses momentos que a gente sempre coloca, e se fosse sua filha, e se fosse sua irmã, se fosse sua mãe, aí eles dizem, a minha, eu disse, a sua. A do outro, eu disse, não, doutora, a gente está aprendendo, né? Então, assim, é um momento muito bacana. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Me coloco à disposição e muito obrigada. Obrigada, senhora doutora. Eu sei que já está com outra reunião agora às 19 online, né? Tchau, gente. Obrigada. A gente vai estar disponível aí no canal do YouTube, no Instagram também, nosso vídeo, nossa conversa com a doutora Renata. Compartilhem, né? Vamos disponibilizar também o material que ela preparou, né? Para que a gente possa falar mais sobre esse assunto. Mais uma vez, obrigada, doutora. Tchau. Eu que agradeço. Tchau, pessoal que assistiu.